Olá pessoal, tudo bom com vocês? Oi, estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim, Bom, estamos ouvindo. tá certo. Bom, essa é a nossa primeira aula, né, da turma de Excel. Eu tô com as duas turmas aqui, então provavelmente vocês estão vendo nomes aí que vocês desconhecem, né? Por quê? Porque nós temos duas turmas de Excel. E eu fiz a aula de hoje juntando as duas turmas. Não tenho por que falar só para uma, depois falar só para outra. Pode ver, ó, de tanta gente, apenas 20 pessoas estão aí participando, 21 agora. Então não tenho por que me preocupar tanto assim, né, com a, né, de separar as aulas. Até porque o tema também é o mesmo, né? As duas turmas estão vendo as mesmas aulas, tá certo? Então, me apresentando, né, para quem não me conhece, eu sou André, né, André Ricardo. Eu trabalho há muitos anos na área de TI. Fui convidado pelo pessoal da Mater Dei para lecionar na parte de informática, dos cursos de informática, né? E iniciei no final do ano passado com um curso de manutenção de computadores, né, uma manutenção básica de computadores. Foi bem aceito, né? Graças a Deus aí o pessoal gostou bastante do curso e me propuseram outros cursos. E aí eu desenvolvi um curso básico de Word e um curso básico de Excel também. Então agora tem três cursos diferentes aí no qual eu estou lecionando. Estou tentando gravar, tá? Vamos torcer para estar funcionando. Deixa eu só fazer um teste aqui, só um segundinho. Calma aí. Certo, voltamos. Então, aí eu desenvolvi esses cursos, tá? E assim, o usuário, o aluno, é a minha área, né? Mesmo trabalhando tantos anos com TI, eu sou muito mais o usuário do que a máquina em si. Tanto é que eu não sou programador, não sou nada disso. Meu foco sempre foi suporte. Eu disponibilizo depois como uma aula extra lá na plataforma, tá? Eu ponho como aula extra lá, né? Para o pessoal que de repente queira acompanhar depois, eles terem acesso, tá bom? Ou vocês mesmos, né, se quiser acessar, aí fica à vontade, tá bom? Então, o meu foco sempre foi o suporte, sempre foi o usuário, né? Então, sempre trabalhei voltado a isso. Nas empresas que eu passei, eu sempre entendi que o treinamento ele resolvia grande parte dos problemas é, de utilização de sistema, de computador, de seja lá o que for na parte de informática. Então eu sempre foquei em treinamento, né? Vamos treinar o usuário, assim ele faz menos cagada, né? Dizer dessa forma, e com isso resolve grande parte dos problemas, né? A pessoa que sabe utilizar o software, seja o mais complexo possível, seja o mais básico, né? Um bloco de notas, né? Se souber usar corretamente, ele desenvolve melhor o serviço dele, ele desenvolve melhor qualquer coisa que ele queira fazer. Então eu sempre foquei em treinamento, né? Todas as empresas que eu passei sempre foi esse o foco. E foi bacana porque, né, me desenvolveu formas diferentes de explicar, né? Agora, o curso de vocês Excel, eu tento o máximo possível facilitar na explicação com exemplos, mas eu sempre tento trazer para a realidade de vocês. Então, para algumas pessoas que têm algum conhecimento, pode parecer que a explicação é meio boba, mas entenda, né? Eu tenho alunos, né, de toda a faixa etária, né, de todo tipo de conhecimento, inclusive conhecimento nulo, nunca mexeu, né? Então, o curso é para todos, tá certo? Então, mesmo que de repente você ache que tem alguma explicação que está meio boba, é o que eu sempre falo, fica atento, porque com certeza eu vou falar de alguma coisa que você não sabia, né? Eu sempre pego nessa, nessa explicação para as pessoas, né? Fica atento. Alguma coisa ali eu vou falar
que você não sabia ou fazia de um jeito mais difícil, eu vou te mostrar um jeito mais fácil, tá certo? Então, pode parecer meio bobo, mas não é não, né? Bom, sobre o Excel, né? Eu iniciei o curso tentando explicar como o Excel funciona, a parte de versões. Não sei se todo mundo que está aí na galera. Deixa eu abrir a parte aqui de interação. Bom, não tem nada demais. Eu iniciei então explicando, né, na primeira videoaula, como o Excel funciona, a parte de versões, a parte de diferença entre as versões, né? Eu comentei ali com vocês, quem usa um Excel muito antigo pode sentir um pouco de diferença, principalmente se for antigo mesmo, assim, tipo, até a versão 2003, né? Vai ser bem diferente do 2007 em diante, principalmente da 2010 em diante, né? 2007 foi meio que uma transição ainda. Se alguém do 2007 vai perceber que ele tem um pouco do 2003 ainda, um pouco da versão nova, ele é meio confuso. Mas do 2010 em diante já é um Office muito parecido com o que a gente usa hoje, né? Tem algumas ferramentinhas a menos. É, até imagino por quê, Maíra. Maíra, né? Eu espero que é Maíra, não é Maíra, né? Bom, tudo bem. Tá certo. Então, até imagino por quê. Mas o que você perde é uma ferramenta ou outra, né, entre uma versão e outra. Então, lógico que as versões mais novas terão mais ferramentas, vão ter uma coisinha diferente que às vezes na outra não tem, vai facilitar o seu serviço, alguma coisa que você fazia manualmente, né, e agora ele automatizou para você, né? Então, são pequenas coisas que ajudam, tá certo? Por isso que é interessante ter sempre a versão mais nova. Eu achei bem legal que a Microsoft agora tem esse plano do 365, então as licenças do Office sempre foram muito caras, então era muito comum a gente comprar um piratão, ativar o Office, né, e aquela bagunça toda, mas com o 365 ficou muito mais fácil. Custa grana, gente. Infelizmente, não vou falar que é caro. A realidade do brasileiro é complicada. A nossa moeda não vale lá muita coisa, né? Para quem comprava pãozinho de 10 centavos e agora gasta mais de R$ 2 para comprar um pãozinho, fica difícil, né? Mas não tem o que fazer, tá? Mas assim, eu incentivo sempre as pessoas a usarem software original, né? Não que eu seja um bom exemplo disso, mas eu sempre incentivo as pessoas a usar software original por várias questões, né? Primeiro porque é ilegal, né? Você está fazendo algo que é fora da lei, né? Tem lei de copyright, né? E você está né? Você tá fazendo algo que é contra a lei, que é errado, né? Segundo, que a empresa, quando você compra o software, né, lembrando que você não compra o software, você compra uma licença de uso do software. Não confunda. Uma vez que você compra o Office, ele não é seu. Você tem uma licença de uso dele, né? É que o problema é que ninguém nunca lê o raio do termo do usuário, né? O termo de uso. Mas se você ler lá vai dizer que o software não é seu. Ele pertence à Microsoft. Você compra uma licença de uso por tempo determinado ou indeterminado. Depende do tipo de licença que você compra, tá? Mas não, o software, você não vira proprietário do software, tá? É como se você pagasse IPTU, né? A casa é sua, mas você tem que pagar ainda imposto para o governo de uso da sua própria casa. Vira mais ou menos a mesma coisa. Mas o software não é seu, gente, tá? Então você não pode fazer o que você quiser com ele, né? Lá no termo de uso está dizendo o que você pode usar. Nem você não pode vender, você não pode usar ele para ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então vamos entender dessa forma. Mas dentro da licença de uso do software tem todo um suporte. Então, eu estava fazendo um documento e a planilha deu problema, né? Criou um bug ali dentro, né? Acontece. A planilha ela deveria ter kbytes, né, de tamanho e de repente eu vou ver ela tem megabytes, né?
Aí você copia todos os dados da planilha e joga uma planilha nova, ela volta a ter kbytes. Quer dizer, aquela planilha deu algum problema. Você, se tiver um software original, você pode recorrer à Microsoft e falar, ô, o que aconteceu com minha planilha? Manda para eles, eles analisam e mandam de volta. Fala, ó, tá com problema assim, assim, assado, né? Faz tal coisa. Então, se você tiver original, você tem um suporte. Você pode ligar, pode reclamar, ó, fui instalado, deu problema, tal. Então, você tem todo um suporte deles, né? Coisa que na pirataria não vai ter, né? Sem contar que a pirataria ainda tem um risco, né? Porque o software para ser ativado no computador, ele usa um cara chamado cracker, né? O cracker, o que ele faz? O aplicativo cracker, porque tem a pessoa cracker, né? O cracker é o hacker do mal, né? Que a gente fala. É o hacker que faz coisa ruim. O crack, né? O crack, ele é ele simula como se o software realmente se comunicasse com o servidor da Microsoft, né? Então ele faz uma simulação e engana o software dessa forma. Se ele simula uma conexão, né, não parece um vírusinho que está na máquina abrindo uma porta para o hacker entrar? Então ele funciona da mesma forma. Né? Tanto é que tem antivírus que bloqueiam isso, né, essas ações. Então, o que garante que realmente ele não está fazendo isso? Então, é muito ruim, né, você trabalhar sem saber se você está seguro ou não, tá certo? Então, é por isso que eu não recomendo. Então, o Office até dá para instalar mais de uma versão no computador, mas o computador vai ficar meio doido, tá? Quando compartilha assim, você tem uma versão tipo 2010 e 2016 instalado, você consegue, mas o computador vai ficar meio doido, tá? Porque o Windows ele precisa saber qual o programa padrão para ele trabalhar. Então, ele sempre vai ficar perdido se é o Word novo, se é o Word antigo, se é o Excel novo, o Excel antigo. Então, o ideal é que você tenha apenas uma versão instalada no seu computador, tá bom? Então, se você tem direito à versão 365, creio eu que seja educacional, né? Tem muita gente que é da educação, acaba tendo direito a uma licença gratuita do 365, né? O 365 Education, tá? Então, quando eu estudei na FATEC, lá de Bragança, e enquanto eu era aluno, eu também tinha direito à versão 365 de estudante, né? Então, não me formei lá, me formei em outra faculdade, mas mesmo assim, enquanto eu estava lá, eu tinha a direito à licença também, tá? Deixa eu ver aqui. Tatiana levantou a mão, quer falar alguma coisa? O Jack San. Gente, uma coisinha. Eu vejo o nome que vocês cadastraram no Gmail. Eu não vejo o nome da lista de chamada, tá bom? Então, eu não sei quem é quem, se o nome tá estranho, tá bom? Jack Sans, eu não sei quem é tu. E a Tatiana Conejo também levantou a mão. Tem uma ferramenta aqui dentro do Google Meet que é levantar a mão. Seria para me chamar a atenção. É igual na sala de aula, né? Ô professor, né? Então, é... Ah, tá joia. Então, levantar a mão eu vou parar porque eu entendi que vocês querem me chamar a atenção, tá? Não, e de repente não quer me interromper. Então, vou baixar a mão de vocês aí. Pronto. Deixa eu fazer um... Passar aqui a lista dos 22 que estão online, certo? Tranquilo. Tá certo? Então, a primeira aula foi isso. Abrimos o Excel, visualizamos ali como que abre documento, como que salva, como que fecha, né? Mostrei alguns modelos prontos que tem dentro do Excel, né? Aqueles modelos são da versão que eu tenho, tá? O 365 ou... Não tem problema, tá, Jorge, Jack? O 365 ou 2016. Se você tem outra versão, pode ser que você tenha outros tipos de modelo ali, ou não tenha nenhum, tá? É uma ferramenta da versão que eu tenho no meu computador, tá? Que é baseado no 365 ou do 2016. O 365, para quem do 365, para quem tem o plano
mensal, ou anual, semestral, ou que nem o da nossa amiga aqui, a Elizabeth, que tem o Education, né? Então, esse é o 365, mas ele é equivalente ao 2016 para quem tem a licença vitalícia, aquela que você compra a licença, instala e fica 10 anos usando ela sem atualizar, né? Muita gente faz isso, tá certo? Então, é baseado nisso, tá ok? Ah, é que a minha esposa, ela tá fazendo o curso e ela tá aqui comigo também. Bom, o que que acontece então? Então, vimos então essa parte na aula 1. Era uma introdução para aqueles que não conhecem. Bacana, bacana, Adriana. Então, assim, era uma introdução para quem não conhece ou tem pouquíssima vivência, tá certo? Né? Pode ter chovido no molhado para muita gente, mas ainda assim, a ideia era só apresentar o Excel. Na aula 2, nós falamos sobre a introdução, formatação. São, são, são 4 turmas de 3 cursos. Cabeça tal. Eu tenho outro monitor aqui, tá? Foi formatação? Eu não lembro se foi o Diabo ou se foi de formatação em corda que eu fiz, porque eu fiz diferente com o de Word. É só confirmar. Não. Foi o Diabas. Tá. Primeiro o de abas e depois o de formatação. É que o Word eu me empolguei, eu fiz uma aula de formatação primeiro e depois eu fiz com as abas. Por exemplo, às vezes trabalha até tarde, acumulador 3 anos. Não, gente, ó, não tem problema. Tá? O curso ele vai até a data que eu passei para vocês lá no grupo, né? Vai até aquela data, tá? Eu preciso que vocês me entreguem até aquele domingo que eu coloquei lá, acho que é depois do dia 4, 5, 6, 7, acho que é 7, né, se não me engano, que eu coloquei, 7 ou 9, é uma coisa assim, que termina o curso. Até lá, até lá, eu preciso que vocês consigam ver todas as aulas, marcar todas elas como concluído, né? Não rouba o professor, né? Poxa, assiste as aulas direitinho, né? Por favor, né? Então, marca todas como concluído e realiza todas as atividades que tiver para realizar, tá? Alguma atividade de repente ficou com nota baixa, eu libero para você tentar novamente, né? Também não estou aqui para punir ninguém, é pelo contrário. A atividade é só para ter certeza que vocês entenderam o que eu falei, né? Não deixou o vídeo rolando aí, foi lá no banheiro, voltou, né? E tá, pronto, já vi esse negócio aqui, né? Não, tô aqui para quê, né? Então, a ideia é só essa. Vai ter uma avaliaçãozinha por semana, valendo 10 pontos, com 10 questões, perguntando coisas básicas aí do curso durante a semana, tá? Nada, não é para machucar ninguém não, né? Ferir os sentimentos de ninguém não, tá bom? Mas aí eu preciso que vocês entreguem então todas as atividades feitas até essa data limite, tá? Assistam todas as aulas, tirem todas as dúvidas, aproveitem o curso. É um curso de graça, gente. De graça, de Excel. Eu levei 18 anos para aprender o que eu estou ensinando para vocês. Aproveitem, aproveitem, tá? Então, faz tudo direitinho, extrai o mais que vocês puderem. É, meu WhatsApp está disponível, qualquer dúvida, né? Venha me perguntar. Aproveitem, tá? Eu tô aqui para ensinar o máximo que eu conseguir nesse período, tá certo? Então, só precisa 4 aulas gravadas por semana. Eu vou publicar, tá? De média de meia hora, 40 minutos cada aula. A não ser que seja alguma coisa mais complicada, eu acaba estendendo um pouco, né? A Silvia me conhece aí, sabe que às vezes eu me empolgo falando. Então, ah, 4 aulas gravadas por semana, uma aulinha online. Eu tenho aula para publicar amanhã, né? Porque essa aula começou na terça, essa semana começou na terça, então acabou embaralhando no meio de campo. Mas então eu vou publicar mais uma aula amanhã gravada
E na sexta-feira eu libero uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Semana que vem, aula segunda, terça, quarta e quinta. Na quinta noite a gente faz essa aulinha online e na sexta-feira eu libero a atividade, tá ok? Na outra semana também, me entreguem tudo até o outro domingo, né? Entre segunda e terça daquela semana lá, do dia 7, 9 de fevereiro, eu vou fazer os relatórios que eu preciso passar para a coordenação e já vou liberar a turma para a coordenação falar, ó, a turma já finalizou as atividades, já, essa já tá tudo ok, tá bom? Isso, 3 semanas de curso para Excel básico, tá? A ideia, se tudo der certo, é a gente ter um curso intermediário depois, né? Aí a gente vai aplicar umas fórmulas bem cabulosas. Mas vamos entender primeiro como é que Excel funciona no básico, né? E torcer para ter novos lotes de cursos, tá certo? Tirei as dúvidas aí sobre a questão de atividades. As atividades, tem a atividade semanal, a avaliação semanal, e às vezes, se o tema é bacana e eu acho que tem ali um espaço para a gente trabalhar, eu faço uma perguntinha, essa perguntinha também vale ponto, tá? É um jeito bom para vocês garantir nota no final. Então, respondam as perguntinhas quando tiver, tá? Na atividade, tem a descrição da atividade, eu coloco lá, oi pessoal, nessa aula vamos aprender não sei o que, blá 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 blá. Se tiver pergunta ali mesmo, já tá perguntando, né? Ah, não, depois que você assistiu a aula, então responda, né? Qual era a cor do cavalo de Napoleão, né? Quando você for abrir a atividade, vai ter um campo de comentário particular. Responda ali, né? Por favor. Dê a opção para responder ali, porque quando eu vou fazer a correção, aparece automaticamente, né? Aquelas pessoas que colocam como concluído, mas não colocam ali, eu tenho que checar lá no mural da atividade se alguém colocou lá, aí eu copio para essa área para poder ficar registrado e devolvo a atividade que, ó, tá beleza, né? Se por algum acaso você esqueceu, não tem problema. Eu vou ver que não tá em nenhum lugar nem no outro, vou devolver a atividade escrito, ó, não localizei. Então vai ter lá uma anotação minha se tá tudo ok ou se eu não encontrei o que você respondeu. Mas não tem problema. Tente de novo. Não deu certo? Manda para mim pelo WhatsApp. Ó, professor, ó, eu tô publicando lá e o senhor não tá achando. Aí eu vou falar, então me passa a resposta. Você vai me responder, eu preencho lá e mando, não tem problema, tá? Não precisa ficar desesperado com isso, não, tá bom? Mas participem, gente, tá bom? Se tiver dúvida, venham, me perguntem, né? Não tem problema, não. O professor não morde, ainda mais a distância virtual fica muito mais difícil de morder, né? Bom, então, na segunda aula, então, vamos continuar, né, o curso. Na segunda aula, foi conhecendo as abas do Excel, tá? Qual era o foco? O foco é que, assim, tem muita gente que usa o Excel e nunca acha o raio da ferramenta que precisa. Normal, né? Qual é o grande lance nisso? É que as pessoas não conhecem o Excel, né? Estão tão acostumadas a entrar no programa e usar sempre a mesma coisa ou não usar nada que quando precisa não sabe onde está, né? Então a ideia era apenas mostrar o que tem em cada aba e para que as ferramentas. Então eu dei uma revisãozinha geral em cada aba, em cada um dos botões, o que eles fazem, né? Por exemplo, né? Tem uma aba ali só para fórmulas, né? Teve uma aluna que perguntou para mim no Whats, né, no começo, que estava triste porque eu ia trabalhar com pouco com fórmula. Gente, o Excel, desculpa a palavra, o Excel tem uma cargalhada de fórmula. Mas nem se eu fizesse um curso de 5 anos, né? Eu até brinquei lá na videoaula. Nem se eu fizesse um curso de 5 anos eu ia conseguir brincar com todas as fórmulas. É fórmula pra caramba. E eu ainda posso combinar fórmulas. Eu posso usar uma fórmula dentro da outra, né? Então, imagina a complexidade. As fórmulas do Excel, a gente vai trabalhar de acordo com a nossa necessidade. A gente desenvolve a fórmula em cima daquilo que a gente precisa, tá?
O ideal é que você saiba onde elas estão, né? E saiba como procurá-las, né? Então, poxa, eu sei que tem uma fórmula lá contábil que faz um cálculo assim, assim, assado, né? Ou você tenta desenvolver, né? Você pode pesquisar na internet também. Se você tiver a licença original, né? Você pode até entrar no site da Microsoft e pedir ajuda da Microsoft. Como que eu uso essa fórmula? Eu preciso fazer um tipo de cálculo e eu gostaria de usar essa fórmula. Eles têm um time de desenvolvimento lá, ou chamava, né? Não sei, faz tanto tempo que eu não uso. Chamava MSDN, né? O MSDN era um fórum só com especialista. Tinha acho que 20 mil pessoas lá que participavam do fórum. Era uma coisa absurda. E um time de especialistas para tirar esse tipo de dúvida. Você coloca lá, pô, eu tô com um problema assim, seja o Windows, seja o Office, qualquer coisa da Microsoft. Colocava lá, o time tentava desenvolver aquele problema para você e te dar uma resposta aproximada perto daquilo que você precisa. Então, era bacana poder acessar o fórum e ter acesso a essas informações, tá certo? Então, por exemplo, como eu estava falando, a aba de fórmulas, né? Então, ali dentro eu mostrei que tem todo tipo de fórmula, eles são divididos por categoria, então ali fica muito mais fácil de você achar, pô, eu preciso de uma fórmula específico sobre data, né, esse tipo de coisa. Tem lá a categoria só para isso, data, hora, então tem lá todas as formulinhas para você trabalhar. Então, o ideal é que você entenda como o Excel funciona e fique fácil de você achar o que você precisa de ferramenta, tá certo? Bom, na terceira aula nós falamos um pouco sobre formatação de texto, número e célula, tá? Quem ainda não conseguiu assistir a aula de hoje, o tema foi esse. Aí você deve estar assim, né? Pô, professor, uma aula de 30, 40 minutos de formatação de texto? Você pegou pesado, hein, bicho? Peguei. Sabe por quê? Porque outro grande problema do Excel é o raio da formatação da célula, que muita gente formata errado. Entenda, o Excel trabalha com lógica e lógica matemática. Se você não colocar na célula que ela é número, né? Que você está lidando com porcentagem, que você está lidando com moeda, ou que aquele raio daquele campo é realmente texto, né? O Excel não consegue às vezes fazer o cálculo, né? Um exemplo que eu dei lá na aula de hoje eu tinha 3 campos, cada um deles formatado com moeda de uma forma diferente, mas todos eles eram moeda. Eu peguei um campo e converti ele para texto. Como tinha um número dentro do campo, ainda assim o Excel, como é um cara muito gente fina, ele conseguiu fazer o cálculo para mim. Ele somou os três campos. Legal. Esse campo que eu configurei como texto, eu coloquei vírgula 5, né? Era 1, eu coloquei 1,5. Automaticamente, quando eu coloquei a vírgula, virou texto. E ele não somou a célula. Entende? Então, um campo configurado de forma errada não vai fazer o cálculo para você. Ele vai dar erro na sua fórmula. Ele não vai somar, ele não vai fazer nada do que você precisa. Então, você precisa garantir que os campos estejam formatados da forma correta. E a aula de hoje, eu passei isso, né, na videoaula, tá certo? Parece bobo, mas a quantidade de erros que já me passaram, que o usuário já veio falar comigo, que as pessoas vieram me pedir ajuda, e era erro de formatação de célula, sabe? Me parecia tão bobo e eu comecei a ver que não é, né? É a pressa, geralmente, né? E quando não é a pressa, é a falta de conhecimento. Então, precisa se atentar a isso. Outra coisa bacana que eu passei e que eu duvido que as pessoas conheçam, né? Pelo menos metade da turma eu duvido que não conhece. Olha, se eu tiver errado, a minha aposta é: vocês me dão um engradadinho de cerveja. E se eu tiver certo também. Aí fica bom, né? Que é a questão da fonte, né? A fonte da letra, né? Não confundam com a fonte de carregar na tomada, né? A fonte, né? O formato da letra, você consegue baixar fontes diferentes da internet, instalar no computador e acrescentá-las
na lista de fontes para você configurar a letra. Sabia disso? A minha mulher também não sabia, ela tá me devendo cerveja agora também, né? Então, o que que acontece? Hum? Isso, Adriana. O ideal é que conforme você for planilhando, né? Nas próximas aulas a gente vai começar a mexer com planilha mesmo, começar a inserir dados, né? É que você já formate a célula. Por isso que, como eu disse, a Silvia já teve aula comigo. Eu faço uma lógica de ensino. Eu ensino uma vez para não ter que falar disso de novo, né? Ensinei como formata. Legal. Na próxima, a gente vai planilhar. Eu já falei, então eu só vou fazer, né? Então, o ideal é que quando você vai planilhando, né, montando lá a sua planilhinha, você já deu o formato correto dela. Ah, eu tenho um campo só da data, né? Eu tenho lá, vamos supor, um estoque. Então, eu tenho o nome do item, a marca do item, eu tenho a data de inserção no estoque, eu tenho a data de uso, eu tenho a quantidade em estoque, a quantidade que eu utilizei, né? N informações diferentes. Então, o campo, a coluna de data, já formate como data. Por quê? Porque se o Excel não entender que aquele raio daquele número que você está inserindo é data, ele vai achar que é um número decimal e vai converter ele para decimal. Aí você está digitando rápido e não olha para a tela, né? Tem gente que vai digitando e batendo enter, digitando, batendo enter, blá, blá, blá. Aí olha para a tela, tá tudo errado. Aí vai ter que fazer tudo de novo. Poxa, por que já não formatou como data? Avisar o Excel, é data, tá? Aí você pode sair digitando sem ter que se preocupar com isso, tá certo? Ou então, você está digitando lá as quantidades, né? Sem querer se bater uma tecla errado. Aí ele achou que era texto, vamos supor, né? E ficou por isso mesmo. Você nem percebeu que tinha um pontinho lá, era um número e um ponto, né? E aí foi embora. Aí virou texto. Aí na hora de somar tal, converter, deu erro, né? Pô, já tivesse colocado ali, ele já ia te avisar, ó, ponto não é número, né? Ele já ia dar um erro na tela, pá, né? Já ia te avisar. Então, formata primeiro, né? Já estrutura a planilha, é o que eu vou falar lá na aula. A gente vai estruturar a planilha. Os dados, cara, é inserção, é tempo, é digitar no teclado, tem o que fazer. Mas estrutura a planilha, o que, que eu preciso, né? Eu vou ajudar vocês a entender o processo lógico do Excel de como montar a planilha primeiro, né? Não sair colocando lá e dane-se e depois eu vejo. Não, né? Vamos estruturar a coisa, tá certo? Vai dar muito menos dor de cabeça para vocês. Depois tem que ficar configurando tudo, procurando o erro, né? Bem melhor, né? Tá? Então, na aula, então eu mostrei, né, como fazer isso de inserir a fonte, né? Às vezes você está fazendo um projeto específico e precisa de um formato de letra específico, né? O cara fazer um trabalho do Star Wars, né? Eu preciso daquela letra lá do Star Wars, né? Tem na internet, gente. Tem aquela letra. Vai lá, baixa, coloca no trabalho, né? Eu mostrei direitinho lá onde colocar, lá dentro do Windows, tem a pasta fontes, né? Baixa o arquivo da internet, coloca lá dentro, abre o Excel, vai aparecer lá, né? E eu duvido que a galera sabia disso. Então, assim, parece tonto. E é, mas ninguém sabe, né? Aquela velha história do mecânico e o parafuso, né? Você leva o carro, o carro tá enguiçando, né? Aquela coisa, e aí você leva no mecânico, o cara olha, é só isso aqui, ó. Pronto, testa lá. Pronto, o carro voltou ao normal. Aí o cara, ó, é 100 conto. Pô, meu, 100 conto pra apertar um parafuso? Não é. Você sabia qual parafuso que era? Não, então vai me pagar 100 conto porque eu levei anos para descobrir que esse parafuso fazia isso. Tá certo? Ainda falando sobre a primeira aula lá da introdução, né, eu dei uma ideia lá dos modelos. Tá? Gente, tem alguns modelos prontos na internet de planilhas. Né? Utilizem, né? Busquem na internet. A internet tem que ser utilizada da forma correta, né? Ficar procrastinando aí com redes sociais não leva a nada, gente, né? Então, vamos usar a internet porque precisa. O YouTube tem vídeo para arrebentar, mas olha, tem muita coisa boa, de verdade, né? Inclusive aulas sobre Excel, né? Depende se tipo de uma coisa específica. Às vezes um cara gravou um vídeo ensinando a usar a fórmula que você precisa e ou, às vezes a planilha dele é igual a sua, né?
Então, usem a internet para o bem, né? Vão atrás de coisa boa na internet. Os modelos prontos, né? Tem modelo de balancete, ó. Eu não sei qual é o ramo de serviço de vocês, nem exatamente o porquê vocês estão fazendo o curso. Pode ser que esteja fazendo o curso só por uma questão de conhecimento, para agregar, e pode ser que você esteja realmente precisando para o que é o foco do curso, que é aprimoramento, né? Cursos de informática são cursos de aprimoramento. Então, se você está fazendo para se aprimorar, eu tenho modelo pronto de tudo que é coisa, né? Eu mostrei para minha esposa aqui o de calendário, ela nem conhecia, entendeu? Então, assim, coisas que facilitam no nosso dia a dia, né? Não só para quem vai imprimir e deixar impresso, mas usar no dia a dia. Por exemplo, a história do calendário mesmo, né? Você pode baixar o modelo, inserir nele, né, para te ajudar, e todo dia você abre, vê lá, ah, nossa, eu tenho tal coisa, nossa, eu tenho não sei o que, né, em vez de ficar anotando no caderninho, né, não sei vocês, eu anoto no caderno, né, em vez de ficar anotando, ter isso no computador, né, ter uma rotina de né, para quem trabalha no escritório, trabalha com o computador mesmo, né, sentar todo dia, abrir, ver no calendário, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que entregar tal coisa, né, então são coisas que ajudam. Tem modelos de organização financeira pessoal, né, pessoal aí que de repente está tendo problemas aí financeiro, entender para onde está indo o seu dinheiro, né, com o que, que você está gastando o seu dinheiro, entendeu? A parte de que exemplo que eu dei lá? Ah, enfim, não lembro, gente. Mas eu sei que tem modelos ali para muitas coisas. De repente, aquilo que você precisa, né, já tem pronto. Aí você vai ali e reaproveita, muda um campo ou outro, né? Ah, isso aqui não precisa ficar aqui, pode tirar fora, pode excluir. Isso aqui eu posso mover para outro lugar. Quando a gente começar a falar sobre a aula de planilhar de dados, eu vou mostrar para vocês os lances que o Excel tem, de você recortar a linha, inserir ela em outro lugar, coluna também dá para mover de lugar, excluir célula e andar com a coluna inteira ou com a coluna inteira ou andar com a linha inteira. Então tem umas ferramentas ali, ajuda até a organizar, né? Às vezes você considerou linhas a mais, considerou colunas a mais, tem como ocultar, como reexibir, como que o Excel entende, eu consigo trabalhar com a célula oculta ou eu preciso dela visível para poder fazer a parte de fórmula, né, para poder considerá-la. Então, na aula de planejamento de dados, a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, né? Eu vou ter tempo ali para mostrar essas ferramentinhas que parecem são bobas, mas ajudam pra caramba no nosso dia a dia quando a gente está mexendo no Excel, né? Pensando que tempo é dinheiro, né? Quanto mais rápido a gente resolver o problema, antes a gente se livra dele, né? Tá certo, pessoal? Então, essa aula foi só para me apresentar, né? Para quem não me conhece. E apresentar o conteúdo, né? Ver se vocês têm alguma dúvida, como está sendo o aproveitamento, se vocês estão gostando, alguma sugestão. As aulas eu tenho gravado diariamente, tá? Então, caso tenha algum problema, me avise e eu regravo a aula ou eu trago o tema para outra aula, né? Para tentar tirar a dúvida, tá certo? Então, Elizabeth, aquele congelamento de painéis, né? Você está falando? Aquele congela a linha superior, a coluna ou o painel inteiro. É isso? Então, eu acho que isso entrou em 2010 ou entrou em 2013. Teve uma grande mudança, se eu não me engano, na versão 2013. Estou tentando lembrar aqui. Porque quando saiu essa versão aí, eu estava num escritório de arquitetura. E foi no ano 2010. Então não foi 2013 não, acho que foi 2010. Acho que na versão 2010 que essas ferramentas entraram, é o que eu falei. Ou foi 2010 ou foi 2013, foi uma das duas que essa ferramenta entrou. Assim como ela, entrou uma outra ferramenta de filtragem de dados, tá? Eu acho que eu tenho uma aula para falar disso, de dados. Se não tiver, se eu ver que depois no planejamento que eu não tenho, eu falo na aula de planilhar. Tá? Na aba dados, tem um cara chamado filtro.
Tá? O que o filtro faz? Ele filtra. Né? Parece aquele meme do Rambo, né? O que acontece? Eu seleciono em qual linha eu quero o filtro. Você sabe qual a versão do seu Excel? No Drive do Google? O Drive do Google? Ou na ferramenta do Google? Ah, tá. Estranho. No Excel tem sim. Bom, falando do filtro. Então eu seleciono que linha. Geralmente é assim. Se você está planilhando em colunas, né? Vai ficar muito mais fácil. Então você coloca no cabeçalho o filtro, né? E uma vez que você coloca ali, você vai abrir um quadradinho no cantinho da célula. Você vai clicar nele e vai te dar a lista de todas as opções que tem planilhado dali para baixo. Tá? No 2007, ele abria sem nada selecionado e você selecionava aquilo que você queria. Aí eles mudaram isso na versão 2010 ou 2013, como eu disse, eu não sei exatamente em qual que foi feita essa modificação. E aí ele entra tudo selecionado, você tem que desselecionar todos eles e selecionar só o que você quer. Cara, complicou pra caramba, na minha cabeça pelo menos. Em 2010. Eu tô achando que então foi no 2013. 2013 pode ser que seja bem diferente já desse do seu 2010, viu? Eu tô achando que essas ferramentas novas entraram no 2013. Tanto é que até a cara dele é diferente do 2010. Ele ainda trabalha com abas igual o seu, né? Ele tem as opções, mas se não me engano ele tem várias outras opções novas. Então você vai sentir uma diferença mesmo do que eu mostro pro que você usa. Tá joia? Tem mais alguém que usa uma versão muito antiga do Excel e tá sentindo dificuldade? Alguém da turma? Oi, turma. Tem alguém me assistindo ainda ou já foram assistir novela? É ruim, gente. Vocês não fazem ideia como é ruim dar aula EAD. Gente do céu. É terrível isso aqui. Eu já dei aula antes, né? Eu já fui professor da Microcamp, já fui professor já em outros lugares. Isso aqui é muito ruim, porque eu não vejo vocês. Então, eu não sei, né? Porque quando a gente está dando aula pessoalmente, né? Tem uns alunos que estão assim, né? Já sei que aquele cara tá em Nárnia, né? Ele não tá aqui, né? Eu posso falar o que eu quiser que não vai ter reação, não vai ter esboço, né? E tem uma galera que tá assim, ó, né? Oh, não acredito, né? E aí é pra essa galera que eu dou aula, né? Mas tá à distância, eu não vejo o pessoal. Então a gente fala. Pra mim eu tô falando comigo mesmo, né? Eu tô me vendo, então eu tô falando comigo mesmo. Tô dando aula no espelho. Tatiana, então provavelmente o seu já é muito mais parecido com o que eu uso, tá? Deve ter uma coisinha ou outra diferente, mas já é bem mais parecido. Eu fico sem saber, porque eu vou muito pela reação das pessoas. Eu sou uma pessoa muito de interação. Então, depende de como a pessoa interage comigo, eu vou mudando a minha interação com ela, né? Ou eu vou aprofundando mais, ou eu mudo de assunto, eu conto uma piada, sei lá, né? Então, fica difícil. Entendi. Fernando, então é complicado mesmo, né? É o que eu disse. Trabalhar com versões antigas é ruim mesmo, porque ah, quando eu lanço uma versão nova, tem um porquê lançar novo, né? Tem agora a versão 2019, com certeza tem uma ferramenta ou outra que o meu não tenha, né? Então, manter atualizado, né, é a melhor coisa. Exatamente, Elizabeth, dependendo da interação. Eu tinha três turmas diferentes lá do mesmo curso, né? Eu dava aula lá de montagem de computador, né? Dava aula de informática também, informática básica, né? Microsoft Office, Windows, internet. E a interação das turmas eram diferentes, né? Então, eu sabia que tinha turma que
Não, não adiantava nem eu contar piada. O povo, mas nem com piada eles interagiam, né? Nem podia contar uma bobagem lá que o pessoal continuava. Né? Aquela hora era terrível, meu Deus do céu. Olha, eu sofria para dar aquela aula. E tinha outra que eu tinha que tomar cuidado, porque às vezes a piada ia longe e eu acabava perdendo o ritmo da aula. Eu tinha que trazer o povo. Gente, ó, tá bom, agora volta para a explicação aqui, ó. Oi, Andréia. Então, Andréia, assim, esse lote de cursos termina no dia 21 de fevereiro, algo parecido com isso, tá? A última semana de fevereiro. Para eu estender o prazo, eu precisaria pedir uma autorização da coordenação, tá? E ver aí o que poderia ser feito. Caso você tenha um problema específico, né? Você pode me trazer esse problema, tá? E eu levo para a coordenação e a gente vê o que pode ser feito. Depois você me procura no privado do WhatsApp e me explica o porquê que você precisaria de um prazo tão grande para finalizar, tá? E eu vejo com a coordenação, tá certo? Que bom, Adriana, que bom. Fico feliz que você está gostando da aula. Tá certo? Gente, alguém tem alguma dúvida do que foi explicado? Eu sei que foi pouca coisa ainda. Ainda tem uma aula amanhã para ser publicada, tá? Vou ver se até no máximo na parte da tarde eu consigo publicar essa aula para vocês, tá? Ah, amanhã é sexta-feira, né? Então, amanhã eu vou publicar essa aula, vou desenvolver a atividade. Se eu não conseguir entregar a atividade para vocês amanhã, eu entrego no sábado. Não precisa correr, se quiser curtir o final de semana, curte. Semana que vem vocês me entregam essa atividade, tá bom? E aí na segunda-feira eu começo a postagem das aulas. Então, segunda, terça, quarta e quinta eu vou publicar aula, tá? Na quinta noite a gente volta nessa aulinha aqui, né? Vou de novo relembrar aí o que foi explicado durante a semana, né? E aí vocês tragam dúvidas, anota, né? Ah, não, pô, vou esperar a aula de quinta-feira para tirar dúvida com o professor, né? Vai que de repente nas videoaulas aí ele acaba explicando o que eu não entendi, então vou aguardar. Ou trago o problema durante a semana lá no Whats, né? Fica a critério de vocês. Eu só espero que vocês participem da próxima aula também na próxima quinta, para não ficar sozinho aqui esperando o pessoal, né? Tá certo? O que foi? Eu perdi aqui. Vocês vão falando, eu perdi. Vamos começar agora. Então, Fernando, na verdade, não tem prazo específico para vocês me entregarem. O quanto antes você conseguir, é bom, tá? Não deixa acumular para o final, não. Já vi já gente no outro curso que acumulou para o final, não conseguiu entregar, tá tentando refazer o curso agora. Então, evita acumular, para você não se perder depois, tá? Se tiver algum problema, alguma dúvida, vai me falando, tá bom? O importante. Eita, apareceu uma janela aqui. O importante é que até o final do prazo do curso, como eu disse, lá no dia 7, alguma coisa assim, de fevereiro, vocês consigam me devolver todas as atividades prontas. Deixa eu ver aqui no calendário, ó. Porque hoje é dia 21, quinta-feira que vem é dia 28 e a outra quinta-feira, que é a última quinta-feira que a gente vai se ver, é no dia 4. Eu vou publicar a aula no dia até o dia 5, no dia 5, que é sexta-feira de fevereiro. Eu vou já deixar a atividade pronta para vocês. Teoricamente, vocês vão ter sábado e domingo para me entregar o que eu entregar na sexta-feira, considerando que vocês estivessem já com as aulas em dia, né? E então, dia 6, dia 7, se eu não me engano, a coordenação pediu para entregar os relatórios 8 e 9. Então, acho que dia 9 eu preciso entregar os relatórios. Quem achar que não vai ter tempo, né, igual o André me passou, me procurem, tá? E aí eu bato um papo, me explico por quê, eu vou passar para a coordenação. Se a coordenação permitir, eu estendo o prazo dessa pessoa porque ela tem uma razão específica, né? Se a coordenação deixar, eu não tenho o que fazer, tá bom? Ah, Andréia, vai ser difícil assim, né? Não sei não. Posso ver com eles, mas eu não garanto, tá? Estou conseguindo entender, vou colocar em prática.
Legal. O ideal é isso, tá, gente? Quer só assistir às aulas e fazer atividade? Não tem problema. Mas o ideal é que vocês usem, né? A prática leva à perfeição, certo? O ideal é que vocês aproveitem o conteúdo da aula, abram o Excel e coloquem em prática, né? Tem um, um ditado que diz, que agora eu não vou lembrar o ditado, né? É legal, né? Você sabe que tem um ditado que diz uma coisa bacana e não lembrar o ditado certo. Mas é alguma coisa sobre o que eu vejo, eu memorizo, o que eu ouço, né? E o que eu escrevo, o que eu faço é o que eu aprendo, né? Então, o ideal é que vocês façam, né, uma atividade de verdade. Abram o Excel e teste o que o professor passou no curso, tá? É o jeito mais fácil de vocês aprenderem e não apenas memorizarem. Tá certo? Legal. Valeu, Elizabeth. O feedback de vocês é importante para mim, né? É bom para saber se tá indo bem ou não. Tá. Legal. É, para mim também seria bom, mas a coordenação eles também têm prazo. Gente, entenda o seguinte: esse curso é da prefeitura, tá? Muito embora a prefeitura passou para a Mater Dei, que é uma organização, e a Mater Dei controla, faz toda a parte da gestão dos cursos, né? Contratação de nós professores e tudo mais, né? A gente dá o curso para vocês, a gente monta o curso e passa esse curso para vocês. Dá o curso, não, fica feio, né? A gente passa o curso para vocês e eu faço todo o relatório, passo para a Mater Dei faz toda a gestão do curso e devolve para a prefeitura. O curso é da prefeitura, né? Vamos sempre lembrar isso. Inclusive, se caso alguém precise desistir, a gente tem que passar um relatório para a prefeitura, ó, fulano desistiu porque teve problemas ou porque não quis mais saber, não importa por quê. Então a gente deve explicações para a prefeitura, né? Então é a prefeitura que impõe certos prazos para a gente, né? Então tem algumas coisas que infelizmente são meio inflexíveis, tá certo? Módulo 2 a ideia é fazer um curso intermediário, continuação desse curso. Vamos ver se vai ter liberação, tá? Como eu disse, o curso é da prefeitura, a gente depende deles. Moacir, não tem problema, tá? O que a gente puder também te ajudar, vamos se virando aí com relação a WhatsApp também, vamos ver o que a gente pode fazer, tá bom? Certo, gente? Ó, 50 minutos falando, hein? O professor fala pra caramba, né? Minha mulher tá com uma cara aqui. Certo? Falei demais já. Vou finalizar a aula por aqui, então. Então amanhã eu vou publicar a aula. Não sei que horas, mas eu publico. Eu prometo. E depois a atividade para vocês, a avaliaçãozinha, tá? Sempre preste atenção, então, no enunciado da aula para ver se tem alguma coisa que precisa ser entregue ou não. Me entreguem depois, então, a avaliação, então, eu corrijo, devolvo para vocês. Se a nota for muito baixa, eu sou bacaninha, eu deixo fazer de novo, tá bom? É isso, então. Um prazer conhecer vocês. Muito obrigado pela confiança no curso. Vamos seguindo, então, o nosso curso. Tem bastante coisa bacana para a gente aprender. Boa noite. Boa noite. E vamos seguindo. Qualquer coisa, tô lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.